Bom dia, Brasil! Bom dia para quem está acordando, bom dia para quem já está no embalo do dia. Sejam muito bem-vindos ao evento A Retomada do CRUD. Para você que não conhece o CRUD é a plataforma que promete revolucionar o mercado de saúde no Brasil. Meu nome é Bruno Piai, sou jornalista do grupo Top RH, o maior hub de conhecimento de recursos humanos do país, e é um enorme prazer contar com a presença de vocês aqui hoje. Bom, como o nome do evento já diz, hoje o nosso tema é a retomada. Mas quando a gente fala em retomada, no que exatamente nós estamos pensando? Estamos falando sobre a volta aos escritórios? Estamos falando sobre o retorno à rotina que a gente tinha antes, aquele dia a dia que a gente deixou para trás antes da pandemia chegar e tomar conta? Bom, o fato é que muita coisa mudou, do bem-estar até o modelo de trabalho que as empresas vêm adotando. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês aqui hoje. Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre saúde ocupacional, vamos falar de tecnologia e muito mais. Espero que vocês aproveitem o evento, aproveitem também o chat, mandem as suas perguntas, contamos com a participação de vocês, tá bom? Para a gente começar aqui em grande estilo o nosso evento, eu vou falar um pouquinho com vocês então sobre quem vai participar aqui, né? Hoje nós teremos a presença do super time do CRUD, que mandou vários profissionais aqui para participar dessas palestras com a gente, bater um papo, e também a gente vai ter a presença da Flash Benefícios para a gente trocar aquela ideia sobre os benefícios flexíveis que estão mudando a cara do mercado. Afinal, você sabe exatamente o que são os benefícios flexíveis, para quem eles estão chegando? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Teremos também a presença da BI Machine, uma empresa de tecnologia que vai conversar com a gente sobre como as análises preditivas, sobre como o digital está cada vez mais integrado ao bem-estar nas empresas. Mais uma vez convido vocês a participarem, compartilhem esse evento com o pessoal. Hoje eu tenho certeza que nós vamos tirar muitas dúvidas de vocês e também trazer muitas novidades. Então, estão prontos para a retomada? Venha com a gente, espero que vocês aproveitem o nosso evento. Para a gente começar então, a gente vai falar um pouquinho sobre bem-estar nas empresas e também sobre o bem-estar na casa de vocês, né? O que mudou? O que ainda vai mudar? O que chegou e o que ainda vai chegar? Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos com a Stephanie Venturi, a Mirelle Marques e a Maria Cláudia, que fazem parte do time do CRUD. Convido então elas a participar um pouquinho desse debate, que para a gente abrir, então, eu queria começar por você, Maria, para a gente já chegando, vou direto no RH aqui da empresa. Bom, como você sabe, a saúde está mudando, o CRUD é prova da mudança do processo de saúde que a gente está vivendo. Bom dia a todos. Tivemos um pequeno probleminha aqui com o som, mas vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, Bruno, todos vocês aqui, as nossas nutricionistas, Mirelle, Stephanie, e aqui apresentar o CRUD para vocês como referência de práticas de RH. Então vai ser um bate-papo bem agradável aqui. E não tem como a gente falar de retomada sem falar do bem-estar, né? O que é tão importante para as empresas. Como RH, a gente está sempre pensando nisso, né? Antes, durante, depois da pandemia. E agora, com a retomada, a gente tem que fazer um planejamento de um retorno seguro, de um retorno confortável, porque a gente passou por um momento muito delicado, né? Então, não tem como a gente falar da retomada sem o RH estar presente, sem o RH ser um encorajador. Então, é muito necessário isso. E como CRUD, a gente tem várias práticas, né, que são importantes. A gente está passando por um período de transição, então a gente não pode permanecer com a mesmice, né, daqueles
benefícios convencionais, tradicionais, a gente tem que ir além, tem que olhar para a saúde como um todo, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente cuida, de forma geral, assim, com equilíbrio da saúde física, emocional, temos programas de reeducação alimentar, o NutriFit. Então, o papel do RH é realmente encorajar as pessoas a utilizarem os programas e estar sempre próximo, né? Então, antes, durante e depois da pandemia, o RH tem que se fazer presente. E hoje a gente está aqui com as Nutris, né? E também vamos falar um pouquinho das práticas voltadas para os melhores cuidados com a alimentação, que é tão importante também, né? A gente não pode deixar de lado o cuidado com a saúde física, com a saúde emocional e também com a alimentação, que reflete diretamente também na produtividade dos profissionais. Certeza, prazer, pessoal. Eu sou Stephanie Venturi, sou uma das nutricionistas aqui do time de NutriFit e hoje a gente vai falar a respeito exatamente como a Maria Cláudia e o Bruno falou. Vamos falar sobre o bem-estar e essa retomada aí das empresas no dia a dia. Por conta da pandemia, a gente percebeu o quanto que mudou o cenário atual das empresas e até mesmo dos funcionários. E hoje é o que eu e a Mirelle vamos falar aqui, porque todas as empresas teve que se reinventar. Né, Mia? Se apresenta aí pro pessoal também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mirelle, eu sou nutricionista, faço parte da equipe do NutriFit também. E viemos conversar sobre essa nova era digital também, sobre como a gente pode cuidar da alimentação nesse momento, né? E como a alimentação reflete bastante no nosso desempenho, produtividade, em tudo isso, né, Sté? E é o que a gente fala bastante. Por conta desse cenário atual que a gente está vivendo, todas as empresas teve que se reinventar. Nós, como seres humanos, também tivemos que nos reinventar. Às vezes, alguma atividade no trabalho, as empresas não trabalhavam no formato home office, não era todo mundo, e teve que se reinventar. E o bem-estar que a gente fala dos funcionários envolve desde essa parte de trabalhar em casa, até mesmo nessa volta ao trabalho. Será que realmente o cenário atual que a gente está vivendo agora é visto como um novo normal, ou é algo totalmente diferente para todo mundo? E é isso que a gente quer forçar aqui, pensando nessa saúde, tanto física quanto mental, e principalmente voltado de dentro para fora com a nossa alimentação, a gente quer debater aqui hoje. Sim. E eu tenho até uma pergunta para falar para a Cláudia. Cláudia, você pensando assim, nessa parte do RH, qual que é a dificuldade do RH em falar para os colaboradores dessa questão dessa retomada diferente, pensando na saúde física e emocional? Sim. Qual que é o cuidado que você viu? É um grande desafio, né? A gente tem que estar sempre trazendo para o colaborador a importância também de se cuidar, né? E como RH, hoje, né, ao longo da pandemia, a gente tem que pensar que a gente vive um momento que a importância é para o coletivo, né? Então, se faz ainda mais importante a gente pensar no melhor clima organizacional, trabalhar a cultura, trabalhar o engajamento, a motivação, porque as pessoas estão realmente com as suas preocupações, né, com seus problemas pessoais, com as suas angústias. Então, nesse momento, o RH tem que estar próximo. A gente fez um trabalho bem bacana aqui, de levantar, falar com cada um dos colaboradores, se sentiriam confortáveis com o retorno, como que estava o trabalho em casa, todos os cuidados com os protocolos, e sempre estar incentivando as pessoas a ter esse contato com o que a gente fornece já, né? Então, a acessibilidade aos nossos programas de saúde. Para cuidar da sua saúde emocional, a gente tem aqui um programa voltado para cuidados com a saúde emocional. Então, por exemplo, antigamente era muito complicado falar de saúde emocional, né? Era um tema tratado com muito tabu, né? As pessoas físico, né? Você falar da saúde emocional, realmente assim, é um pouco mais complicado. Então, o RH precisa estimular, mostrar que é normal, né, que é natural você se cuidar, que é importante, né, nesse momento ainda é mais necessário, porque todos precisam se cuidar, todos estão enfrentando algum problema. Então, o RH tem que sempre reforçar a importância dos programas, de cuidar da alimentação, por exemplo, né, fazer um programa de reeducação alimentar. E né? que isso tem... Pode falar, Bruna. Desculpa. Gente, eu quero pegar um gancho aqui com vocês, afinal, não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de conversar com um time de nutricionistas. Eu vou compartilhar um auto-case, vamos dizer assim. Desde que essa pandemia começou, em março do ano passado, hoje é só a segunda vez
porque eu faço um trabalho presencial, eu entrei em full home office e naturalmente ou não a minha rotina mudou muito. Hoje não foi um dia natural para mim. Eu mudei o meu horário e eu retomei algo que eu não estava mais fazendo de manhã. Eu não estava mais tomando café. Eu acordava meia hora antes do meu trabalho, eu tomava um banho, começava a rotina e ia pro almoço. Hoje eu estranhei retomar isso que eu não tinha mais. Então, Mirelle, o quanto que isso impacta também quando a gente está falando dessa retomada? Porque a gente pensa muitas vezes em transporte público, em sair do conforto que a gente já se acostumou a ter no lar, esse ritmo que a gente entrou, e a gente não pensa muito nessa questão do nosso organismo, o nosso comportamento natural mudou. O quanto também isso impacta quando a gente está pensando nessa retomada? Falando em bem-estar, o café da manhã é uma refeição extremamente importante, né? Porque ela melhora o desempenho, dá mais disposição, e tem muita gente que realmente acaba esquecendo e excluindo essa refeição do dia a dia. E é importante, o principal ponto que a gente tem que colocar em prática aí é o planejamento, né? Agora, falando em retomada, né, a gente tem que se planejar, tem que se organizar um dia antes. Sem o planejamento, a gente não consegue saber o que a gente vai comer, qual que é a próxima refeição que a gente vai fazer realmente. Então, é importante se planejar, fazer o café da manhã certinho, né? Tem muita gente que acaba fazendo café da manhã na empresa, acaba não sendo uma refeição tão completa, come o biscoitinho, come um cafezinho, toma um cafezinho preto, né? E acaba não fornecendo energia para o nosso corpo. E o nosso corpo precisa de energia, precisa de nutrientes para ele se manter funcionando normalmente, né? Manter um bom funcionamento do organismo de uma forma geral. Então é importante se planejar, tanto em questão do café da manhã, se for necessário acordar um pouquinho mais cedo, realiza o café da manhã com um pouco mais de calma. Se planeja para também fazer o almoço, aí pode optar tanto por fazer se servir no self-service ou levar uma marmita, né? Que é uma coisa até que a gente ia abordar hoje, né, Esté, também. Eu acho muito importante isso que você falou, Mi, na questão do café da manhã, por conta agora desse formato home office, e tá todo mundo agora tendo essa retomada de volta ao trabalho presencial. Todo mundo, por exemplo, começa a trabalhar 8 horas da manhã. É 7h50 o pessoal abre o olho. Como que tem tempo, calma, para você fazer um café da manhã tranquilo, sendo que você já acordou de cara no computador? Aí você não tem aquele momento para você, sabe, a alma voltar para o corpo direito, você já está ali, lendo um e-mail, às vezes levando algum puxão de orelha necessário dentro do trabalho, enfim, coisas boas e coisas negativas por conta da rotina e da responsabilidade alta que tem no trabalho. E aí muito disso acaba interferindo no que você vai comer. Então, se você acorda 7:50, você começa a trabalhar às 8, vê lá um e-mail de um pepino enorme para você resolver, obviamente você vai querer dar aquela recompensa. Então, então já que eu estou vendo aqui esse e-mail, já que eu fiquei estressada, então já vou comer logo o bolo que sobrou do dia anterior, sabe assim? E aí o dia já começa torto, igual eu gosto de falar. E às vezes até deixa de almoçar, né? Total. Por alguma pressão, alguma cobrança, prioriza só, né, a sua atividade e esquece de algo que é o principal, que é o cuidado com a sua alimentação, que vai afetar no seu rendimento, vai afetar na produtividade. Então, obviamente que assim, a gente tem que focar igual eu e a Mi, a gente sempre fala para os pacientes do CLUD, tem que respeitar o momento de fome e de saciedade. Só que se você tem fome de manhã, por que não planejar antes? Então, igual a Mi falou, o planejamento é a palavra-chave aqui para você ter sucesso na sua alimentação e que, de certa forma, se um colaborador, se você que está assistindo a gente aqui tem uma refeição boa logo pela manhã, a sua produtividade vai aumentar. Como consequência, o faturamento da empresa também aumenta. Por isso que é muito importante a gente cuidar da saúde do colaborador. E aí, Maria, o RH ele pode puxar também um pouco o embalo disso, né? Talvez, quem saiba, uma iniciativa é organizar um coffee, convidar o pessoal da empresa a participar. Então, eu acho que o RH ele também tem esse papel de, pelo menos no começo, né, para quem ficou tanto tempo em home office, ele desenvolver algumas iniciativas, algumas estratégias para ajudar as pessoas a entrarem devagar no ritmo do presencial de novo, né? Isso mesmo, Bruno. A gente pode e deve sempre estimular esse tipo de ação. Aqui no CLUD a gente já fez algumas, inclusive em parceria com o NutriFit, né, que é o 30 no Foco. Então, a gente sempre está estimulando as pessoas a se cuidarem, sempre com lives, palestras informativas, né, de cuidados da alimentação.
não só dessa parte de alimentação também, mas há um incentivo, como eu disse, ao cuidado com a saúde emocional. A gente liberou o acesso, né, consultas gratuitas para os nossos colaboradores nesse momento de retomada. Então, são muitas ações que a gente estimula, que a gente está sempre frisando e, como um todo, a gente oferece aqui para o colaborador se cuidar. Então, o papel do RH realmente é esse, de incentivar, influenciar, encorajar, né? Falo de novo essa palavra porque é tão importante nesse momento e sempre estar presente. Na opinião de vocês, será que finalmente a gente conseguiu quebrar alguns estigmas que envolvem essa questão da saúde? Porque a gente está muito acostumado a falar sobre a questão da saúde mental, né? Que as empresas antes não olhavam com tanta atenção, agora elas já estão com uma outra visão, já têm um cuidado maior. Só que além da saúde mental, também tem todo um outro leque de saúde, né? A gente pensa em ergonomia, a gente pensa nessa questão da alimentação que vocês estão falando. Será que finalmente a pandemia, entre aspas, deixou isso de lição para as empresas? Dá para ter um otimismo que, se essa retomada ela se prolongar, se tomara a variante Delta, que falam do coronavírus, não chegar como falam que vai chegar, se a vacinação continuar no embalo que ela está, vai bem-estar, a gente pode falar que, olha, o que chegou para ficar, vai ficar, não foi passageiro. O que vocês acham a respeito disso? Com certeza, mesmo porque, Bruno, isso que você falou da questão da saúde emocional é algo que a nutrição envolve muito. Então, nessa questão de planejamento que a Mi falou, envolve muito mais a parte de você tratar de forma mais comportamental do que de forma realmente do que, o que meu corpo precisa. Quando a gente pensa no alimento, a gente tem que pensar no primeiro momento qual que é a função primária dele, é nutrir o corpo. Depois a gente vai pensar no alimento como ação secundária, que envolve a parte efetiva, a parte social. E isso que a Mi falou da questão do planejamento e acolhimento são as palavras assim de sucesso para o colaborador quando a gente pensa na empresa. Verdade. E trazendo um pouquinho até mesmo de dica que eu e a Mi a gente queria falar para vocês, é a respeito dessa questão de almoço. Então, muitos dos colaboradores acabam fazendo até o café da manhã em casa, são alguns, né, que fazem de manhã, só que eu acho que o ponto-chave aqui que todo mundo acaba fazendo na empresa é o almoço. E eu de self-service e marmita, né, Mi? De casa ou em casa, né, enfim, que é o self-service ou levar marmita, né? Se for levar marmita, a gente tem que se planejar um dia antes para preparar as refeições. E na composição da marmita em si, falando mais em questão de alimento mesmo, tem que conter alguns nutrientes que são necessários, que são os carboidratos. Então tem que ter uma porção aí de carboidrato, que é o que vai fornecer energia pra gente, que aí no caso pode ser o arroz, a batata ou o macarrão. E aí tem que também ter uma proteína, que pode ser um frango, um filé de frango, um filé, né, de peixe, carne de uma forma geral. E os vegetais também têm que estar presentes aí na alimentação. Então é importante se planejar um dia antes, preparar essa marmita. Agora, falando em questão de self-service, que também é algo extremamente importante, porque as pessoas acabam exagerando no consumo do self-service quando vai comer fora. Então, antes de se servir, dá uma olhadinha em todo o buffet para você analisar o que você realmente vai consumir, né, para não acabar exagerando, porque se a gente for se servir na hora, né, decidir na hora, a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aí quando for ver, o prato tá imenso, gigante. Então, para conseguir ter um controle, olha antes de servir. Tudo isso que a Mi tá falando é comportamental, você viu, Bruno? Então, tipo, a importância de você se conscientizar do que seu corpo precisa, uma boa dica que a gente dá é a respeito até mesmo de antes de você estar com um prato na mão já para se servir, você vai sozinho lá no buffet, dá uma olhada toda no buffet do self-service, vê quais as opções que ali tem e depois você se serve. Porque se você já vai com fome, deu meio-dia, todo mundo sai correndo para almoçar, aí chegou lá com o prato na mão e já coloca tudo que tem na frente, provavelmente você vai escolher a lasanha com a batata frita do que o arroz, o filé de frango, igual a Mi falou. Exatamente que eu escolheria. Entendeu? Você vê, Bruno, com esse time de especialistas aqui, não tem como a gente não cuidar bem assim, dos nossos colaboradores. Hoje, e respondendo ainda a sua pergunta, que você falou, se a gente vai continuar com esses cuidados, o que a pandemia, né, serviu de lição para a gente, realmente, a pandemia ela acelerou todo esse processo, né, e esse olhar para a saúde como um todo. Então, de certa forma, a gente
começa a ver um pouco mais sobre isso, né? Sobre esses cuidados e, enfim, não só com os protocolos naturais, né, de retorno, que são importantes mesmo, né? Então, em grandes eventos, se testar, né, usar máscara, né? Quando não usa máscara, a gente está testado, sempre, todos aqueles que a gente já está cansado de saber, mas, mais do que isso, é ter um RH próximo, acompanhando, presente, entendendo, né, o que os colaboradores estão passando, as angústias. Então, é fundamental a gente ter todo um processo e programas voltados para esses cuidados. E acho que essa questão do RH próximo, talvez, a gente fala muito de pós-pandemia, mas a gente ainda tem uma pandemia muito em evidência para a gente sequer imaginar que a gente vive um momento pós. É muito difícil você ter essa disciplina no meio de uma pandemia, né? Ainda mais que a gente fala muito sobre o chamado modelo híbrido de trabalho, que pode ser um dia da semana em casa, pode ser dia sim, dia não, intercalando trabalho e escritório. Então, é muito complicado também você colocar a sua rotina nesse ritmo, né? Na segunda-feira você está acordando 6:30 da manhã para ir para o escritório, e na terça você está acordando 8:30, não está tomando café, porque daqui 10 minutos você já vai voltar para o ritmo que você estava antes da pandemia. Então é óbvio que tem que ter uma disciplina, só que você tem todo também esse contexto por trás, né, desse cenário pandêmico, ansiedade, essa angústia. Então muito. Eu acho que o começar é o mais complicado nesse processo, né? Por isso que a tecnologia está aqui, né? Então é o que eu e a Mi fala. Graças a Deus hoje a gente tem plataformas que auxiliam a gente na questão até mesmo de cuidar dessa saúde do colaborador, de chegar um alerta lembrando ele de tomar água no meio do dia, de chegar um alerta falando, tira 5 minutinhos aí para você fazer uma ginástica laboral. Então para você esticar um pouco os braços, para quem não sabe, ginástica laboral é onde você mesmo sentado você consegue estralar o pescoço, alinhar os dedos da mão, estralar outra coisa, enfim, você acaba se alongando mesmo sentado. E é legal trabalhar com tipos de ferramentas, tecnologia a nosso favor, principalmente nesse momento, porque, gente, não depois da pandemia, igual o Bruno falou, a gente ainda está vivendo esse novo cenário. Tudo se modernizou. Então, está tudo, tecnologicamente falando, está tudo muito mais moderno. Então, usando essa parte das estratégias tecnológicas, a gente tem vários tipos de ferramentas que ajudam isso na saúde do colaborador, estando em casa ou não. Então, serve como se fosse um monitoramento. Lembrar de beber água, apitar 9 horas da manhã, por exemplo, no celular dele, falando que ele tem que tomar o café da manhã, lembrar do almoço, dar alguma dica, alguma orientação de um vídeo curto falando a respeito de algum alimento. Então, hoje, as empresas que não estão usando algum tipo de estratégia tecnológica para cuidar do bem-estar dos colaboradores vão acabar ficando para trás. E isso é uma realidade que a gente tem que falar, porque é muito importante pensar na saúde do colaborador, principalmente nesse sistema híbrido, igual o Bruno falou. Imagina o colaborador, num dia tem uma rotina, no outro tem outra. E aí, se ele não tiver esse apoio por trás, vai ficar mais difícil. São 2 cenários para administrar, né? Porque tem a casa, tem o escritório, então tem muitas mudanças ao longo desse processo, né? E nesse âmbito que está todo mundo preocupado, né? E com esse cuidado todo que a Stephanie trouxe, a Mirelle, né? Essa atenção para a saúde, para a alimentação, a gente sempre reforça isso, né? O funcionário feliz, né? Cuidado, né? Que tem uma atenção, é de fato o funcionário que vai produzir mais, né? Que vai trazer mais resultados para a empresa, que vai aumentar o faturamento. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, todos acabam ganhando com isso. E aí, Mirelle, vocês conseguem ter algum tipo de estratégia, tanto para vocês nutricionistas acompanharem, quanto o próprio RH, quando ao invés do modelo híbrido, a gente está falando do home office, porque se você está na empresa, é claro, a Maria Cláudia não vai passar o dia olhando o que as pessoas estão comendo, checando o que tem nos pratos, fazendo um acompanhamento desse nível. Mas é claro que no presencial, na retomada, você consegue ter um controle maior, você consegue às vezes ter uma iniciativa mais palpável, como a gente estava falando, que seja organizar um café, coisas do tipo. E quando é em casa? E quando é no home office? Com esse apoio da tecnologia, vocês conseguem de alguma forma ter o registro, ter um acompanhamento preciso, de que realmente as pessoas estão seguindo o que está sendo proposto?
Sim, com certeza. Agora com a tecnologia a gente consegue acompanhar o paciente, né? A gente consegue acompanhar o colaborador também de certa forma e fazer todo esse acompanhamento das refeições. Como a gente falou inicialmente, o planejamento ele é essencial, tanto em casa quanto quando a gente for comer fora de casa. É necessário ter um acompanhamento de uma forma geral, é necessário ter o planejamento, né, e ter colocado em prática. Se a pessoa tiver um planejamento alimentar ainda, facilita, né, porque aí a gente consegue organizar de acordo com a rotina da pessoa. Então, por exemplo, dentro de uma consulta, a gente analisa como que é a rotina do colaborador, da pessoa, né, e aí a gente consegue verificar quais são os horários que ele tem disponível, a gente remaneja se for necessário, né, porque realmente tem que ter uma alimentação bem balanceada ao longo do dia, porque se a pessoa não tiver uma alimentação regrada, mais balanceada ao longo do dia, isso pode afetar lá no finalzinho do dia, que é o que muitas pessoas relatam, né, principalmente pessoas mais ansiosas. Eu tenho muita ansiedade, e aí quando chega no finalzinho do dia eu como tudo que eu vejo pela frente. Isso pode ser devido a uma alimentação desbalanceada aí ao longo do dia. Ela não conseguiu fornecer todos os nutrientes necessários para ela consumir, e aí ela acaba cometendo exageros. Então é importante a gente manter o controle, né? Ter uma alimentação mais regrada ao longo do dia, né, Esther? Também. Sim, por isso, para manter o colaborador motivado, igual você falou, e complementando a resposta da Mi, a gente está sempre buscando fazer estratégia junto com o RH. Essa parte da ginástica laboral que eu falei para vocês foi uma ideia que a Cláudia trouxe para nós, para o nosso time de NutriFit, que é nutrição e a parte de fitness mesmo, de exercício. Então, para manter o colaborador super motivado, eu acho muito importante essa troca de outras áreas da empresa e não ficar naquele grupinho. Então, conversar com o RH conversar com a gente e trazer novas ideias. Aqui no Clube, a gente fez um dos projetos que foi o 30 no Foco, tanto para colaborador como também para os assinantes pagantes aqui da nossa plataforma, e é algo que a gente teve um retorno muito positivo. Eu chegava aqui na empresa, estava todo mundo falando, qual que é a meta de hoje? Porque era metas semanais que a gente fazia. Então, estava todo mundo motivado ali em querendo fazer. Então, algo que o povo que estava em casa e o povo que estava na empresa participaram, trazendo depois esse feedback para a gente. Então, é algo que, para finalizar, que o nosso tempo está acabando aqui também, eu acho muito legal a gente estar incentivando junto com toda a área da empresa, principalmente com a RH, nessa retomada, em criar algum tipo de programa onde incentive e também motive o colaborador a estimular, sabe, essa presença mais na parte da alimentação e do fitness, né? Sim, quando a gente faz algo em grupo, né, é mais motivador também. Certeza. E a gente tem um trabalho muito bacana também, que é a questão do monitoramento emocional, monitoramento e alertas de doenças crônicas. Então, por exemplo, no caso do colaborador estar em casa ou no escritório, ele pode ter um acompanhamento, né, de como vai a sua saúde, de forma geral. Então, vale muito a pena isso também. É um programa que faz total diferença assim, para o colaborador. E vocês estão notando os resultados, com né? certeza. Muito. Perfeito. Pessoal, essa foi a nossa primeira palestra. Foi muito legal poder contar com a Stephanie, com a Mirella e com a Maria Cláudia. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi só o nosso ponto de partida. Continua por aí. Participa, manda pergunta, vem tirar sua dúvida, manda um comentário, que a gente está aqui acompanhando e a gente quer que você faça parte do evento aqui com a gente, tá bom? Obrigado para quem acompanhou esse primeiro papo, obrigado às nossas participantes e a gente segue por aqui.